Olá, tudo bem? Espero que sim. O vídeo que eu vou colocar agora é um vídeo sobre a ressurreição. É uma análise textual sobre a ressurreição de Cristo. E eu fiz algumas observações e algumas considerações. E o estudo foi baseado no texto da NVI. E o texto da NVI, ele diz que os anjos eles anunciaram aos. Só que quem estava lá com eles eram as mulheres. Então, logicamente, na correria eu acabei trazendo com que eles tinham falado aos discípulos. Mas analisando o texto friamente e analisando nos originais, na verdade eles anunciaram a elas para que elas anunciassem aos discípulos. Então, o texto da NVI induziu ao erro. Só que é um erro que não é um erro doutrinário, tá bom? Então, tranquilo, é só desconsiderar essa parte aí e lembrar que os anjos falaram com elas, né, com a Maria Madalena e a Maria mãe de Tiago, para anunciar o que tinha acontecido da ressurreição de Cristo aos apóstolos, aos discípulos e também a Pedro, tá bom? Então, acompanhe, veja até o final. E eu peço aqui para você, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço. Valeu, feliz Páscoa de Jesus Cristo. Um abraço. Bom dia. Infelizmente, a gente está aqui, né? Porque Jesus não veio nos buscar, mas, graças a Deus, nós pudemos acordar e com muita luta. Eu vou confessar com os irmãos, com muita luta, mas estamos aqui para glorificar ao Senhor também, né? Não foi fácil acordar às 5 horas da manhã para vir aqui, não. E a reflexão desta manhã com o tema ressurreição eficaz. Eu confesso aos irmãos que eu preparei uma mensagem que não é uma mensagem que eu costumo preparar. Eu gosto de mensagem temática, com pontos, desenvolver um tema, mas hoje eu fiz uma mensagem textual. Nós vamos analisar o texto, nós vamos fazer aplicações do texto. Alguns pastores preferem essa porque julgam essa mais fácil, porque você não precisa de muito recurso, você tem esse texto e você trabalha em cima do texto. Eu prefiro a textual, ou melhor, eu prefiro a temática, porque para mim eu tenho uma mente muito fértil, então eu vou viajando nas asas do Espírito e preparando, né, a mensagem em cima disso. Mas essa mensagem textual é uma mensagem poderosa, porque eu acredito que a mensagem textual ela tem um poder extraordinário, porque é o que a palavra diz, não é o que o pregador preparou, mas é o que a palavra diz. E um dia a palavra de Deus chegou ao meu coração através do pastor Pedro, em João 3,16. Textual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É textual. Está no texto. Não tem o que falar. E nós vamos ver a ressurreição eficaz. E o que devo, ou melhor, o que posso aprender com os fatos da ressurreição de Cristo? O que eu posso aprender com a ressurreição, com os fatos que aconteceram ali naquela situação? E vamos fazer então uma análise profunda. Eu preparei basicamente algo focado somente na ressurreição. Porque geralmente a gente ouve mensagens, a gente estuda o contexto inteiro, a gente pega lá por que Jesus morreu,
o que aconteceu, ele foi escarnecido, foi crucificado, aí teve os ladrões na cruz, não o ladrão da cruz, né? O pessoal fala, o ladrão da cruz, não é o ladrão da cruz, porque ele não saiu correndo com a cruz, é o ladrão na cruz, né? Então a gente pensa nessas questões, mas eu quis trazer explicitamente a ressurreição e entender algumas coisas. E que eu estava até comentando com a Michelle ontem, coisas que eu não tinha parado para pensar. Olha que a gente cresceu, eu cresci na igreja, eu ouvi muitas mensagens sobre ressurreição, já foram muitas Páscoas, né? Mas coisas que eu não tinha parado para pensar e não tinha ouvido ainda. E não é um pecado, não é uma deficiência, mas é aquilo que muitas vezes falaram, mas eu não ouvi. Então eu não prestei atenção nisso. Eu gostaria de trazer a sua atenção para esses assuntos, para esses detalhes. Então, primeira coisa, vamos ler João, capítulo 20, versículo 1. João, capítulo 20, versículo 1. Eu estou com uma Bíblia cronológica, mas só que o texto, infelizmente, não é o da Trinitariana. É o texto da NVI, mas vai dar para entender também. Eu gosto da Trinitariana, mas infelizmente algumas Bíblias não trazem esse texto. E depois eu vou explicar dessa Bíblia aqui como é que ela funciona. Então, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Vamos orar. Pai, mais uma vez em Tua presença, eu quero Te render graças e pedir a direção do Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha plena liberdade para agir e que nós possamos entender e aplicar em nossas vidas as verdades bíblicas contidas na Tua palavra. Pai bendito, eu agradeço pelos irmãos que aqui estão e que aqueles também que porventura estão assistindo neste momento. O Senhor também vá ao encontro das necessidades e que possamos todos nós aplicarmos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A ressurreição eficaz. Eu quis trazer esse texto de João, que na verdade é o que João traz sobre a ressurreição. E aí nós vimos aqui, eu quero fazer aqui uma análise de 4 textos. E aqui entra o trabalho, a ferramenta dessa Bíblia aqui. Essa ferramenta, como ela é cronológica, então é até difícil achar os textos, porque ela é por situações que aconteceram. Então, eu já tenho aqui separado os 4 evangelhos. Então, eu fiz uma análise aqui, e a primeira coisa que eu quero trazer é João. João, ele não dá tantos detalhes. Por que será que João não dá tantos detalhes, né? Ele simplesmente chega, ele fala que no primeiro dia da semana, né, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a entrada tinha sido removida. A pedra tinha sido removida. Chegou lá e viu isso. E a ressurreição é a volta à vida. Mas João, ele não diz aqui por que foi removida, como foi removida e o que estava acontecendo. Ele não diz. Então, Lucas, ele registra depoimentos. Lucas já é um pouquinho mais adiante, ele não participou do fato, ele não é testemunha ocular, ele registrou depoimentos do que tinha acontecido naquela noite. Marcos, ele dá mais detalhes do que aconteceu. E Mateus, ele tem um outro ponto de vista judaico da situação. E a ressurreição era algo já na crença judaica. Já tinha a ressurreição como crença. E a gente vê várias situações que aconteceu a ressurreição. Nós vamos ver no final da nossa meditação, nós vamos ver algumas pessoas que ressuscitaram. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro,
Então, João ele fala do primeiro dia da semana. Nós vamos fazer um comparativo e ver o que cada um fala. Primeiro dia da semana. O que é o primeiro dia da semana? João ele só diz isso, é o primeiro dia da semana. Mas os outros dizem que o primeiro dia da semana é depois do sábado. Lucas, ele registra também o primeiro dia da semana. Está aqui, Lucas capítulo 24, versículo 1. Vamos ler até o 5 agora, nesse primeiro momento. Lucas, capítulo 24, versículos 1 ao 5. E vamos ver a diferença de João e de Lucas. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Versículo 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram os rostos para o chão, e os homens lhe disseram, e depois a gente vai continuar no versículo 6, aí na segunda parte da nossa meditação. Então, ele fala no primeiro dia da semana, assim como João. E Marcos? Marcos, ele diz o seguinte no capítulo 16, no término do sábado, no primeiro dia da semana. Marcos 16, do 1 ao 5 nós vamos ler. Marcos, capítulo 16, do 1 ao 5. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, o nome é o Salomé, e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas que se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mais detalhes, né? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, por sinal, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido com roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Então, Marcos diz que no término do sábado é o primeiro dia da semana. E o sábado aqui é o Shabat, é o descanso, onde eles não poderiam fazer nada. E no primeiro dia, na primeira oportunidade, as mulheres foram lá preparar o corpo de Cristo para que ele pudesse ser conservado por mais tempo. Mateus capítulo 28, do 1 ao 4. Mateus 28, do 1 ao 4, um outro ponto de vista deste evento. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Então, Mateus ele traz aqui também que era começando o primeiro dia da semana. Nesse primeiro ponto, o que nós podemos aprender? O que nós podemos tirar e extrair? Que a primícia, a primeira coisa que nós devemos fazer, assim como aquelas mulheres, é buscar a Jesus. Elas foram buscar a Jesus. Elas não estavam entendendo nada. A única coisa que elas sabiam é que Jesus tinha morrido. E era costume dos judeus embalsamarem,
colocarem especiarias para cuidar do corpo, porque existia a esperança de voltar à vida, assim como outros voltaram por algum milagre de Deus. E segunda coisa aqui é que João diz que foi bem cedo e ainda escuro. Hoje estava saindo de casa, estava vendo aquele céu bonito, alaranjado, um degradê perfeito. Até parei para tirar a foto. Estava atrasado, mas eu parei para tirar a foto, porque estava muito bonito. E eu já imaginei Maria chegando no sepulcro. Mas João fala que ainda estava escuro. E aí a Michele falou para mim, mas deveria estar escuro mesmo, porque elas ficaram com medo. E eu vou falar para vocês o porquê do medo e por que isso aconteceu. Mas só que outros não registram que estava escuro, só falam que foi bem cedo. Né? Então, olha só o que diz aqui Lucas. Lucas falou que foi bem cedo. Ele foi mais sucinto, falou, foi bem cedo. João falou que estava escuro ainda. Foi bem cedo e estava escuro. E nós podemos aqui lembrar que a Bíblia, ela está em português, ela tem algo que traz a nossa realidade. Por quê? Porque o costume judaico e aonde ela foi escrita, os dias são contados pelo calendário lunar. Tá? Então, essa questão é importante de saber por que ainda estava escuro. Né? Por que ainda estava escuro? Porque o domingo ele começa às 6 horas do sábado, para o calendário judaico. Tá? Então, por isso que ao pôr do sol da sexta-feira já é sábado para o judeu. Eu trabalhei para judeu e a empresa ela encerrava o expediente às 4 horas da tarde na sexta-feira. Era da hora. Era muito bom. Eu gostava disso porque se eu quisesse ir para a praia, eu chegava na praia e ainda estava de dia. Dava para curtir a praia ainda, porque eu morava lá no ABC e um pulo já estava na Praia Grande ali, ó. Puf, em um pulo. 40 minutos já estava na praia. Então saía às 4, se eu quisesse, dava para curtir um dia ainda. Então eu achava da hora. Muito bom sair às 4 horas da tarde na sexta. Né? E por que eles faziam isso? Por que eles fazem isso? Para poder chegar em casa antes do pôr do sol. Para cumprir o sábado, o Shabat. Né? Mas eu não sei se cumpria não, mas a regra era essa na empresa. Né? Porque é religioso. Então, por isso, agora, Lucas já está falando que foi bem cedo. Então, nota-se que há uma diferença e nós vamos encontrar um pouquinho mais de diferença, mas não são incoerências da Bíblia. Tá? Não são incoerências, são ponto de vista diferente de um autor do outro. Tá? Tanto que Lucas, como eu disse, ele registrou depoimento. Agora, Marcos, ele fala, foi bem cedo, ao nascer do sol. Ao nascer do sol, ou seja, quando a gente estava saindo de casa, eu já imaginei Maria indo ao sepulcro, porque o sol estava nascendo. E algo interessante desse nascer do sol, né? Então, na primeira hora do dia, como de fato com luz, elas foram buscar a Jesus. E ainda, agora João fala o seguinte, que foi que Maria Madalena chegou ao sepulcro. Olha só, João, ele fala só de Maria Madalena, mas ela não estava sozinha. Mas João, ele fala dela, de Maria Madalena. Lucas, ele fala que as mulheres, ele não deu nem nome, ele fala que as mulheres levaram especiarias por elas preparadas. Nota, então uma coisa vai completando a outra. Era Maria, mas Lucas falou que eram mulheres. E Marcos fala que era Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Ele já dá nome às pessoas. Então, era Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago. Interessante que vocês viram que Marcos ele dá um detalhe que os outros não dão. Que quando terminou o sábado, ou seja, no sábado depois das 6, para a gente é o mesmo dia, né? O sábado, mas no sábado, ao terminar o sábado, Maria Madalena
foi com Salomé e Maria, mãe de Tiago, comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Eles tiveram esse cuidado, esse carinho. Eles foram com um objetivo: vamos comprar para preparar o corpo de Jesus, para embalsamar, para preparar. Então, existiu esse detalhe de Marcos que Lucas não falou e também João, muito menos. Mateus, ele fala que foi Maria Madalena e outra Maria. Aí Tiago já nem aparece, né? Então Tiago, ele era importante para Marcos, porque ele relaciona Maria, mãe de Tiago. É aquilo, né? A Michele, esposa do Ricardo, ou o Ricardo, marido da Michele. A gente vê ali a importância, o conhecimento das pessoas. Então, quando você... por exemplo, eu vou falar aqui, para mim hoje, eu vou ser sincero, para mim. Então, quem são os filhos do irmão Luciano? Eu não vou lembrar o nome do Rovilson e Ronilson. Mas se falar, é o filho do irmão Luciano, aí eu já sei quem é. Os filhos do irmão Luciano. Por quê? Porque o irmão Luciano é mais conhecido para mim do que eles. E da mesma coisa aqui. Então, Marcos, ele deu uma descrição de alguém para não ficar dúvidas. É Maria, tinha um monte de Maria, né? Maria, a mãe de Tiago. Muito bem. Mateus fala que é outra Maria ali, ele só falou é outra Maria. E Marcos, ele dá uma quarta situação aqui. Ele questiona, melhor, as mulheres, né? Maria e a outra Maria, mãe de Tiago, questionaram quem removerá a pedra. Elas viram um obstáculo. Elas prepararam as especiarias, mas elas ficaram preocupadas. Quem vai remover a pedra? Então, elas não sabiam o que iria acontecer. E elas questionaram. Poxa vida, nós somos duas mulheres, nós não temos como remover a pedra. Quem vai remover? Mas aí a história continua. Mateus registra que houve um terremoto. O único que falou desse terremoto e do anjo foi Mateus. Houve um terremoto, pois desceu um anjo dos céus. E isso de fato aconteceu. O anjo ele moveu a pedra e abriu o sepulcro. Então ele rolou a pedra e assentou-se sobre ela. Ele ficou ali esperando as mulheres chegarem para dar a notícia. Por quê? Se não tivesse ninguém para avisar o que estava acontecendo, certamente iriam falar, roubaram o corpo de Jesus. Não sabemos onde está. Vai ser igual o corpo de Ulisses Guimarães, que até hoje ninguém sabe, ninguém viu, né? Os peixes já era, comeu tudo e acabou. Mas não. O anjo falou, olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E ela foi testemunha. E nós vamos ver isso aqui. A sua aparência era como um relâmpago. Claro. Quem aqui já presenciou o relâmpago assim de perto? Daquela luminosidade muito forte. Você está em casa, aquele clarão bem forte. Então, a aparência dele era como um relâmpago bem forte. De forma que você não conseguia olhar fixamente para o anjo. E aí, João, ele encerra ali falando, viu a pedra removida. Maria Madalena chegou ao túmulo e viu a pedra removida. Entende que um vai completando o outro? Eu acho importante e interessante isso. E viu a pedra removida, também Lucas registra, que as mulheres levaram especiarias e viram a pedra removida. Então eles já registraram que estava sem a pedra, diferente de Mateus, que deu a descrição de como a pedra foi removida. E Marcos, ele diz o seguinte, que elas viram que já havia sido removida. Então, Mateus detalha como foi removida,
Marcos fala que elas viram que já havia sido removida, assim como Lucas e assim como João. O despertador das 7. E aí, Lucas, ele registra o seguinte: não encontraram o corpo de Jesus. Não encontraram o corpo de Jesus. E tudo isso leva assim, a gente a entender, existia um objetivo e um foco. Qual é o foco que nós temos levado à vida? Eu ouvi ontem uma história de um testemunho que uma família ela tinha conflitos e algo que mudou para sempre a vida daquela família foi a mãe a mãe de família deixar uma cadeira lá vazia na mesa da refeição e não deixar ninguém sentar naquela cadeira. E ela disse que aquela cadeira era de Jesus. Jesus estava ali ceando com eles, estavam almoçando com eles. Então a presença de Jesus ela era visível. E muitas vezes nós precisamos convidar Jesus para os nossos relacionamentos, para a nossa vida e encontrar Jesus quando nós procurarmos. As mulheres foram procurar e não encontraram Jesus. Mas por quê? Porque ele tinha ressuscitado. E Marcos registra que elas viram um jovem assentado à direita. Esse jovem, certamente, é o anjo que Mateus registra, que estava assentado. Lucas fala que eram 2 homens que apareceram para ela. É contradição? Não é contradição. A Bíblia não se contradiz. Como eu disse aqui, são pontos de vista diferentes. E Lucas, ele registra depoimentos. Então, aquele telefone sem fio. Eu conto como diz aquele ditado, né? Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Né? Então, a coisa vai aumentando. Se a gente fizer uma brincadeira do telefone sem fio, eu conto uma coisa para o pastor Marcelo, vai chegar lá no último irmão da fila, uma história totalmente diferente. Tá? Então, essa que pode ser a razão de Lucas ter registrado 2 homens que apareceram a elas. Mas ainda tem coisa aí, tá? Olha só, Mateus registra que os guardas ficaram com medo e se fizeram de morto. Eles ficaram com medo e se fizeram de morto. Com medo mesmo de que Jesus tinha sumido, que o anjo tinha aparecido lá como um relâmpago. Olha que interessante. E Marcos fala ali, que as mulheres ficaram com medo. As mulheres ficaram com medo e Lucas registra a mesma coisa, que elas ficaram com medo. E aí eu fui atrás. Por que elas ficaram com medo? Por quê? Aí eu lembrei quando Jesus estava sobre as águas e os discípulos ali no barco e Pedro, Jesus, se for você aí, deixa eu andar, me chama que eu vou andando pelas águas junto contigo aí. A gente já conhece a história. Mas o que eles falaram? É um fantasma, não foi? E quem registrou isso? Marcos e Lucas. Então era familiar isso para eles. E certamente Maria, Madalena, as mulheres, né? Certamente elas ficaram com medo de ser um fantasma. Aqueles homens, né? Aquele jovem ou aqueles 2 homens, como eles registram, eles viram aquilo e falaram, é um fantasma. Elas ficaram morrendo de medo. Mas coisas aconteceram. Continuando, Mateus ela fala assim, não tenham medo. Vamos ler então agora o texto. A gente já leu essa primeira parte. Vamos entender agora a segunda parte. Mateus 28, do 5 ao 8. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia.
Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu os já avisei. Versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Agora Marcos, capítulo 16, do 6 ao 8. Marcos, capítulo 16, do 6 ao 8. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, um nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E Lucas, capítulo 24, versículos 6 ao 8. Lucas 24, do 6 ao 8. Diz o seguinte: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembram-se do que ele disse a vocês quando ainda estava com vocês na Galiléia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Então, algo que não estava ainda claro na mente daquelas mulheres eram as palavras de Jesus, a promessa. Olha, vai acontecer, eu vou morrer, é importante que isso aconteça e que ao terceiro dia eu ressurja, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou viver ao terceiro dia. Elas não tinham lembrado disso, simplesmente elas se preocuparam em cuidar do corpo. E aí, elas lembraram, depois da palavra daqueles homens, ou daquele anjo, né? Então, se lembraram das palavras de Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós não lembramos da palavra de Jesus, principalmente nos problemas. Nós nos vemos numa situação que nós devemos ter uma condição de resolver, nós buscamos a resolução e esquecemos da palavra de Jesus. Ontem eu fui visitar o irmão Aldimar. Ele falou que o pastor está muito tempo sem ir lá almoçar com ele. Ele ficou chateado. E a gente estava falando sobre resolução de problemas. E muitas vezes nós estamos no problema e não vemos uma solução e esquecemos até de orar. Esquecemos de buscar a direção do Senhor. E ficamos amedrontados, ficamos correndo para lá e para cá, igual o cachorro correndo atrás do rabo. Não consegue pegar e não para de correr. E aí, quando nós entendemos a palavra de Cristo, a palavra de Deus, e entregamos o nosso problema a Ele, pronto. Ele vai fazer a obra. Como eu disse aqui recentemente numa das mensagens, né? Se nós oramos a Deus e não entregamos a Deus, Deus não vai agir, porque Ele está esperando você entregar. Porque você está com a mão no problema, então o problema é seu. Deus faz isso com a gente. O problema é seu. Entregue na mão de Deus. E aquelas mulheres lembraram. E aí elas anunciaram e aí a vida seguiu. Só que João não falou mais nada. Ele não registra esses detalhes do que aconteceu. Ele já pula direto para Pedro indo lá, correndo, o outro foi na frente dele, aquela coisa toda, porque a fama foi muito rápida, a notícia correu rápido, não tinha um WhatsApp, mas correu rápido. Eu que sou da geração que viu o computador nascer, que tinha o curso de datilografia, na época do curso de datilografia, não tinha celulares. Não tinha nada. Minha mãe... olha, a gente começa a pensar, minha mãe era louca.
para deixar eu sozinho. Eu jogava bola, eu ia para o clube, eu ia para todo lado, ia para a escola, tudo sozinho, na rua. Com 10 anos de idade, 11 anos de idade, correndo rua. Mas só que uma coisa minha mãe confiava. Sabia que se eu falasse, mãe, eu estou em tal lugar, ela fosse lá, eu estava lá. Não tinha problema, não tinha telefone, não tinha nada. E a notícia, naquela época, já era ruim de chegar, né? E vem aquele ditado, a notícia ruim corre rápido. Mas na época de Jesus, a notícia correu muito rápido aos discípulos, porque era algo divino. Deus, ele está conectado com aqueles que estão conectados a ele. Nós sabemos. Graças a Deus nós temos a palavra de Deus. Nós conseguimos buscar tudo aqui. E essa análise da ressurreição de Cristo é importante para também anunciarmos, como as mulheres foram anunciar. Esse anúncio, essa anunciação precisa continuar até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Nós temos que anunciar. Às vezes eu fico pensando, a gente é muito louco. Crente é muito louco. Crê em algo que não vê, espera algo que não vê, espera Jesus Cristo vir buscar. E por que isso? É fé. É fé. Quem nunca parou para pensar, né? Será que tudo isso é verdade? Eu já parei para pensar. Será que tudo isso que eu vivo é uma realidade? Mas o Espírito Santo fala, olha, é uma realidade. Eu vou fazer a obra. Deus vai fazer a obra. E por isso nós estamos aqui. E ciente que Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos dar vida. Nos dar vida. E Mateus fala, olha, não tenham medo. Apresenta, né? Não tenham medo. Elas estavam com medo. Marcos fala a mesma coisa, olha, não tenham medo. As mulheres estavam com medo. Mas Lucas, ele faz uma pergunta. Lucas faz uma pergunta. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, ele já sabia, né? Ele já sabia. O anjo já sabia. Mas pergunta por quê? Porque queria saber da intenção. Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? E aí, ele faz duas afirmações. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não está aqui. Ele está vivo, já saiu andando aí, ó. Já foi seguir o seu caminho. Marcos faz três afirmações. Então, primeira afirmação. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não pergunta, ele fala, vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Segunda, ele ressuscitou. E terceiro, ele não está aqui. E se você tiver a oportunidade de ir para Jerusalém, conhecer ali como que foi ali naquela época, ainda estão lá. O túmulo de Jesus está lá, e na porta do túmulo está lá. Jesus não está aqui. Em hebraico e em inglês, Jesus não está aqui. Eu ainda quero um dia ir conhecer a Terra Santa. Se Deus preparar, eu quero ir. Antes de Jesus voltar, mas eu tenho medo de não dar tempo. Porque Jesus está voltando. Ele está aí para nos buscar. A igreja vai ser arrebatada em questão de tempo. Eu temo não dar tempo, mas eu vou vê-lo. É melhor ver ele do que o túmulo. Amém? Eu prefiro ver o rosto de Jesus, como nós cantamos aqui, né? Mas primeiro que os irmãos, eu vou querer ver Jesus Cristo antes do meu Pai, que está lá no céu. Eu quero ver Jesus Cristo, o rosto de Jesus antes e ver se realmente como que ele era, né? Que o pessoal fica falando que Leonardo da Vinci fez aquele rosto afilado, italiano, né? E agora tem o Jesus negro, né? Tem o Jesus negão também. Então, a gente vai ver realmente quem é. Tem o Jesus negão também, né? Então, a gente vai ver realmente como ele é. Como aquela música, né? O rosto de Cristo, né?
É interessante. Mateus diz que são 3 afirmações. Então, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Então, Jesus Cristo falou que ele ia ressuscitar. E ele mostra aqui, para aquelas mulheres, né? O anjo. Lucas, ele replica as palavras de Jesus. Interessante, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então ele pega as palavras de Jesus, que ele, como um registrador de depoimentos, ele pega aquele depoimento e coloca no Evangelho, no seu trabalho, na sua literatura ali, e mostra que Jesus Cristo falou isso. Ele é o único dos 4 que coloca as palavras de Jesus. E elas recordaram então do que Jesus falara. Por isso, amados irmãos, nós precisamos ter a palavra de Deus. Muitas vezes nós não lembramos. Não porque nós não sabemos, mas porque não lembramos. Lembra que eu disse aqui sobre a nossa mente, como que é um armazém? Quando você está com um problema, aonde você vai buscar o alimento no seu armazém? Você acabou o arroz na sua casa, o que você vai fazer? Você vai buscar o arroz, você sabe onde está armazenado no seu armazém, na sua despensa. Hoje a minha despensa é um mercadinho na porta do condomínio ali. Quando falta um açúcar, alguma coisa, tem ali para comprar. Então, se a gente esquece, vai lá e compra. E agora com problema espiritual? Estamos passando por um problema espiritual, aonde eu vou buscar a informação? No armazém. E nesse armazém seu, nessa despensa sua, tem o quê? Traição, os filmes que são filmes do maligno, enfim, tem um monte de coisa e nada da palavra de Deus. E abastecer o armazém é só lendo. Irmãos, ontem foi bem extenso essas minhas análises aqui, mas parece que é tão rápido, né? Tão fácil, tá tão claro. Mas é importante você debruçar sobre o assunto. Não somente esse, mas outros também. Debruçar sobre o assunto. E lembrar, então elas lembraram, recordaram do que Jesus disse. Mas olha que interessante, Mateus fala, ó, venham e vejam, ou seja, testifiquem, vejam de que Jesus não está aqui. Marcos fala a mesma coisa, vejam. Então algo que a gente pode contemplar, elas viram que Jesus não estava lá. E nós sabemos que Jesus não está morto, Jesus está vivo. E a nossa igreja, assim como outras, tem uma particularidade. Nas lives, isso dá para ver muito, muito fácil. Porque a câmera pega a parte da frente da igreja aqui, ó. A igreja está cheia, mas de gente lá atrás. O pessoal que está em casa assistindo acha que a igreja está vazia. Olha que igreja vazia. Os irmãos não estão nem indo. Olha que igreja vazia. Mas sabe o que acontece? É que os bancos da frente têm um nome. E os irmãos que compraram não vieram mais para a igreja. Então aí está reservado. Mas, irmãos, esses irmãos não são ciumentos, tá? Podem sentar na frente. Tá? Quando eu não vier, eu gosto de sentar na frente. Quando eu não vier, pode sentar lá no meu lugar, lá onde eu fico. Eu arrumo outro lugar se eu chegar atrasado. Fique tranquilo. O importante é que nós estejamos aqui e vejamos a glória de Deus. E esses bancos vazios não é Jesus que está sentado ali. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui, ó. Item de adoração. Nós não vemos, mas nós sabemos que Jesus está aqui, que é o item da nossa adoração. O foco da nossa adoração é Jesus. Jesus é o centro da nossa adoração. Nós louvamos a Deus por causa de Jesus. Nós viemos para a igreja por causa de Jesus. Não é por causa do pastor Alexandre, pastor Marcelo e muito menos pelo pastor Ricardo. Porque se fosse pelo pastor Ricardo não ia ter ninguém aqui. Porque o pastor Ricardo não tem história aqui na igreja ainda. Mas Jesus, ele é o dono da igreja. Como diz o pastor Marcelo, né? Eu não sou o dono da igreja. E você também não. O dono é Jesus. Ele está vivo. Olha, vejam, venham e vejam. Ele está vivo.
E vocês o verão na Galileia. Ele já foi na frente de vocês para a Galileia. Pode ir para lá que vocês vão encontrar ele lá. Que loucura, né? Coisa louca. E Marcos fala, olha, vão e digam aos discípulos e a Pedro. Digam a eles. Vão ao encontro de Jesus, como Jesus prometeu, que ele iria ressuscitar. E vão para lá, vocês vão encontrar com ele. Mateus diz outra coisa aqui, que o anjo havia avisado aos discípulos. Então pode ir para lá, pode ficar tranquila, eu já avisei os discípulos, vocês vão se encontrar com Jesus lá na Galileia. Jesus o Galileu. Então, as mulheres fugiram assustadas. Marcos registra que elas fugiram assustadas. Fugiram assustadas. E Mateus, ele registra uma mistura de sentimentos. Elas estavam assustadas e alegres. Que mistura de sentimento? Susto e alegria ao mesmo tempo? É só o Senhor. É só o Senhor. Susto e alegria. E Marcos registra ali também, para encerrarmos, que elas não disseram nada a ninguém por medo. Porque ainda na cabeça delas estava uma loucura. O que é isso que está acontecendo? Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Sabe quando você ganha um presente maravilhoso e você não acredita no que você está vendo? Um dia eu casei. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Aconteceu. Um dia eu fui ordenado. Teve o culto de consagração de ordenação. Eu estava atônico. Eu estava vendo algo que para mim era um desejo muito grande. Uma alegria muito grande. Então, amados, aquelas mulheres estavam, poxa vida, chegou a hora e nós estamos vendo. E nós somos a geração que iremos ver Jesus Cristo nos ares. Imagine que sensação louca. Muito rápido, no abrir e fechar de olhos. Estamos com o Senhor. Olha, nós vamos ver. Nós veremos isso acontecer. Hei de ver meu Redentor. E aí elas anunciaram aos discípulos. Agora eu quero fazer algumas aplicações para encerrarmos. Algumas aplicações. Jesus morreu para morrermos na sua morte. Jesus morreu para castigar o nosso pecado. Ele levou o castigo que nos traz a paz. E é nele que as nossas feridas são saradas. Entregando a nossa vida a Ele. Viver uma vida para Ele. Eu quero motivar os irmãos a estarem firmes na vida com Cristo. Se você estiver meio cambaleante, firma o seu pé sobre a rocha e vá com Cristo. Pois Ele morreu para morrermos nele. E nós devemos morrer para o mundo e vivermos para Deus. Assim é o ato simbólico do batismo, morrer para o mundo e viver para Deus. Esta tem que ser a nossa vida. E às vezes a gente é crente há muito tempo, assim como muitos irmãos, né? Tipo o irmão Walter, crente há muito tempo. E às vezes a gente perde o brilho. Eu falo isso a gente porque desde que eu me conheço por gente, eu vou para a igreja, eu aceitei Jesus Cristo pequenininho, e eu ia todo domingo lá na frente, lá o pastor Pedro pregava, eu ia lá. Não sabia, né? Mas a gente queria uma vida com Cristo. E nesse decorrer, a gente está com 40 anos, e nesse decorrer dos tempos, a gente já pensou em abandonar tudo, em parar. Mas aí vem aquela palavra, para onde irei? Como diz o salmista, né? Para onde irei? Para onde fugirei da tua face? Não dá. Nós precisamos estar com Cristo. E uma vida com Cristo é uma vida de sacrifício, mas uma vida de bênção. Bênção. Quanto maior a luta,
maior a vitória. Lembre-se disso. Ele ressuscitou para vivermos na sua vida. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou para nos revestir da incorruptibilidade, como nós lemos em Coríntios, né? É importante que isso que é imortal se revista da imortalidade, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, eu sou corrupto. O nosso corpo, ele se degrada. Tanto que a gente perde tantas células por dia e elas mesmo se regeneram. Mas naquele dia, quando Jesus Cristo buscar a sua igreja, nós que estamos vivos, nós vamos ser transformados. E os que dormem, os que estão mortos, serão ressuscitados. Seremos todos transformados num corpo imortal. Olha que bênção. Viver eternamente com Cristo. Mas nós só podemos entender o tamanho disso se nós entendermos o outro lado. Uma vida eterna sem Cristo é uma vida de tormento, onde há choro e ranger de dentes. Lembre-se disso. É importante também entendermos o outro lado da moeda. Devo anunciar. Devo anunciar. Por que eu devo anunciar? Porque muitos vão reviver. Muitos vão reviver porque eu anuncio o Evangelho. Porque é o Evangelho que salva. O Evangelho de Jesus Cristo não é a religião. É Jesus. Como nós aprendemos na escola dominical, quem salva é Jesus. Não é A, B ou C, não é denominação A, B ou C. Mas Jesus. Se um dia uma denominação salvar alguém, se um dia a Igreja Batista for a fonte de salvação, eu saio dela, porque ela se tornou uma seita. Porque quem salva é Jesus. Não devo temer. Por que eu não devo temer? Porque assim muitos vão receber a Jesus Cristo. Porque eu não temo entregar a minha vida para Cristo. Eu não temo viver uma vida para Cristo. E eu dou fruto disso. E as pessoas vão receber Jesus Cristo também. Olha aí a experiência que nós vemos aqui hoje. O Felipe entregando-se a Jesus e os pais. Que maravilha. Recebendo Jesus Cristo e vivendo na presença do Senhor. Isso é não temer. Não tema viver para Cristo. E pessoas vão receber Jesus Cristo através da sua vida. Essa é a maior obra missionária que você pode ver. É a sua vida sendo fruto de salvação. Para levar outras pessoas para a salvação também. Às vezes você não precisa abrir a boca. Como diz Spurgeon, a nossa vida são cartas vivas. Assim Paulo disse também, né? Então que nós possamos ser cartas vivas e as pessoas possam encontrar em nós a salvação em Cristo Jesus, através das obras, através daquilo que Deus fez em nossas vidas, a obra de Deus. Eu devo adorá-lo. Eu devo adorar ao Senhor Jesus, porque assim muitos vão adorar também. Adorar em comunhão, adorar em união. Assim, o pastor Alexandre chega aí, ó, poxa vida, ele fica me humilhando, que ele pega aqui, ó, de ouvido e vamos embora. Eu sou amarrado à cifra, não sei nem partitura, eu sou amarrado à cifra e olhe lá ainda se eu souber tocar algumas cifras que eu não sei. Isso é bênção de Deus. E como é bom estarmos unidos louvando ao Senhor, é ou não é? É bom demais. Seria ótimo se a gente tivesse com o ministério todo aqui. Seria mais bonito ainda. Mas vamos orar porque o ano que vem estejamos com o ministério todo aqui. Todos nós louvando, imagine no céu. E louvar a Deus, adorar a Deus. E adorar não é somente louvar, cantar louvores, mas viver uma vida de adoração. Devo viver para Ele. Se eu vivo para Ele, muitos vão viver também.